Olá, pessoal. Aqui é Carla, eu sou mãe do Albert e da Malu, psicóloga e consultora de sono infantil. Hoje eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha história. Bom, os meus pais, eles são do interior de São Paulo, de Pirassununga e de Tupi Paulista. E eles resolveram mudar para Manaus quando eles se conheceram em busca de uma vida melhor. Eu e meu irmão, nós nascemos e crescemos em Manaus. E tivemos uma infância muito feliz lá. Eu lembro que nós corríamos e brincávamos todas as tardes e noites na rua com os amigos da vizinhança. Nós corríamos atrás de vagalumes quando faltava energia e isso acontecia com frequência. Nós brincávamos de barra-bandeira, manja-esconde, bets, andávamos de bicicleta pelo bairro. Vocês fizeram isso também na cidade de vocês? Bom, foi uma infância muito feliz e muito livre. Já a adolescência é sempre um pouco mais conturbada, não é mesmo? Seja na floresta amazônica ou numa cidade grande. Infelizmente, o meu pai morreu num acidente de carro quando eu tinha 14 anos. E ninguém passa por uma experiência como essa ileso. Eu tive que amadurecer muito mais rápido, então eu escolhi fazer o ensino médio na Escola Técnica Federal para não dar mais essa despesa para minha mãe. Na época, eu estava empolgada com informática, internet e decidi fazer informática industrial. Só que no segundo ano, eu percebi que aquilo não era a minha praia. Muita lógica de programação, física, eletrônica, matemática. Mas a minha mãe falou que se eu comecei, eu tinha que terminar. Então eu fui até o fim. Apesar de não ter gostado do curso, eu fiz grandes e ótimos amigos lá. Então, sempre tem um lado bom das coisas. Falando um pouquinho sobre por que eu escolhi fazer psicologia, no início eu não sabia que queria fazer psicologia. E acho que muitos jovens passam por essa fase de indecisão. Então, quando eu me dei conta que informática não era a minha vida, eu comprei um guia do estudante que explica sobre todas as profissões, li sobre cada uma delas e pensei, administração não, engenharia não, direito não, medicina não, até chegar em psicologia e eu achei interessante. Eu fiz um teste vocacional para saber se eu estava no caminho certo e as minhas amigas disseram que eu tinha tudo para ser uma boa psicóloga, porque eu adorava ouvir o problema dos outros e reconciliar as pessoas. No início, a minha mãe não foi muito favorável. Ela achou que informática daria mais dinheiro. Mas eu insisti e segui em frente e ela me apoiou, como sempre fez. Após a morte do meu pai, eu decidi que faria o caminho inverso deles e que mudaria para São Paulo em busca de mais qualificação profissional e de um bom emprego. Então eu prestei vestibular para a Universidade Federal de São Carlos, mas não deu certo. Então eu comecei a faculdade de psicologia em Manaus e no meio da faculdade eu tentei transferência para a Universidade Federal de Santa Catarina. Também não deu certo. Mas eu não desisti do meu sonho. E no dia da colação de grau, depois de celebrar e jantar com a minha família e os meus amigos, eu peguei o voo e mudei para São Paulo. Eu passei 12 anos em São Paulo e posso dizer que foi um capítulo muito feliz da minha história. É claro que tiveram altos e baixos, mas com persistência e dedicação eu consegui atingir os meus objetivos. Trabalhei todos esses anos no mundo corporativo, no RH de grandes empresas, tive grandes e fantásticas oportunidades pessoais e profissionais, fiz amigos maravilhosos, conheci o meu marido, que é alemão, um pouco antes da Copa de 2014 e dos tristes 7-1. Ainda bem que nós estávamos assistindo o jogo em casa. Tivemos o nosso primeiro filho, Albert, e quando ele fez 1 ano, o meu marido foi aprovado no processo seletivo da Amazon na França, para onde nós mudamos em 2017. Eu saí do mundo corporativo após o nascimento do meu primeiro filho, mas o desejo de continuar ajudando as pessoas continuava forte no meu coração. Eu amei trabalhar em RH e ajudar tantas pessoas nas suas carreiras. Mas aí, com um bebê pequeno e morando fora do país, eu comecei a buscar um novo sentido para minha vida e carreira. Infelizmente, o meu primeiro filho, Albert, teve dificuldades para dormir por 2 anos. Eu nunca tive dificuldade para dormir. E passar tantas noites em claro com ele me fez perceber a extrema importância do sono para a nossa vida. Foi sem dúvida o período mais difícil que eu vivi. Eu acordava todos os dias com dor de cabeça, exausta e vivia igual um zumbi. E eu não conseguia me conformar que a vida seria assim daqui para frente. A gota d'água foi quando eu comecei a esquecer das coisas. Eu ia na cozinha e não lembrava o que tinha ido buscar lá. Eu ia no quarto e esquecia o que queria pegar. E isso começou a acontecer todos os dias. Esse problema de sono não é um negócio que acontece de segunda a sexta e você tem o sábado e domingo para descansar.
É um problema que pode persistir por meses e anos se nada for feito. Nós trocamos 3 vezes de pediatra em busca de respostas. Falamos com várias pessoas especialistas, tentamos várias técnicas e métodos para ajudá-lo a dormir melhor. Tinha vezes que ele acordava 8 vezes no meio da noite chorando, e aquilo parecia uma tortura. No momento do desespero, nós o colocamos para dormir com a gente, nós dormíamos no quarto dele, nós fizemos ele dormir na sala, nós desligamos o Wi-Fi todas as noites, e isso a gente faz até hoje. Nós fizemos tudo o que todos os pais sem dormir fazem na busca de uma noite melhor de sono. O meu marido até chamou um cara da Alemanha, especialista em lençóis freáticos, para mapear todos os cantos da casa e identificar o melhor lugar para colocar o berço. Mas é claro que tudo isso é um paliativo, isso não resolve o problema comportamental a médio e longo prazo. Felizmente, depois de tanta luta, nós encontramos um método gentil e gradual que nos ajudou, de forma prática e simples, a ensinar hábitos de sono saudáveis para o meu filho e, com isso, ele aprendeu a dormir a noite toda. Nossa, essa experiência mudou a minha vida e se tornou a minha nova missão de vida: ajudar outros pais a recuperarem o prazer de dormir bem. Com isso, eu decidi me especializar nesse método, criado em 2003, e fazer a certificação internacional de sono infantil. Desde então, eu tenho a satisfação e a felicidade de ajudar pais no Brasil, Nova Zelândia, Estados Unidos, Portugal e em várias partes do mundo a recuperar o prazer de dormir bem. Isso me deixa tão feliz e realizada a cada feedback que eu recebo, a cada família que eu ajudo, quando eles me dizem, depois de 3, 4 noites, que o bebê dormiu a noite toda pela primeira vez. Eu consigo reviver a alegria que eu senti quando meu filho dormiu a noite toda pela primeira vez. Eu daria tudo para ter encontrado essa solução antes do meu filho nascer ou nos primeiros meses de vida dele. Isso teria poupado tanto sofrimento e desgaste. Felizmente, com a minha filha Malu foi tudo diferente. Eu fiz tudo certinho com ela desde o começo e ela aprendeu a dormir bem e de forma independente desde pequenininha. Falando um pouquinho como a gente veio parar na Nova Zelândia. Primeiro, eu preciso explicar o capítulo França antes de chegar na Nova Zelândia. A vida na França foi um pouco mais desafiadora do que em São Paulo, por uma série de motivos, principalmente por estarmos em um país diferente, com um filho pequeno, sem o suporte e ajuda da família e dos amigos. Mas tivemos muitos aprendizados lá também. Uma das melhores coisas que aconteceu foi que eu consegui ter a minha segunda filha de parto normal, mesmo ela estando sentada, um bebê pélvico, antes de nascer, não ter virado. Mas o que me incomodava era que o inverno, na minha opinião de manauara, era longo demais e as pessoas um pouco distantes. Felizmente, o meu marido concordava comigo. Apesar de ele ter nascido alemão, ele é mais brasileiro do que eu. Então, nós decidimos traçar um plano e mudar para um outro país com um clima mais quente e mais calor humano. Como nós adoramos Excel, ele fez uma planilha com todos os países que nós poderíamos morar e cruzou uma série de informações como média de temperatura, média de horas de sol, índice de qualidade de vida na Mercer, custo de vida, segurança, saúde, educação, ciclofaixa desses países. Fizemos um ranking e decidimos organizar um sabático para visitar 3 desses países e ver se a gente gostaria de morar lá realmente. Nós começamos a guardar dinheiro para, após 3 anos na França, voltar pela primeira vez ao Brasil para visitar nossa família e depois continuar a viagem. Nós saímos da França no fim de janeiro de 2020, no ano passado, com 2 crianças pequenas e 2 malas para uma viagem de 3 meses, pensando que nesse período nós acharíamos um emprego em outro país e voltaríamos para a França só para organizar a mudança. Só que quando nós chegamos na Nova Zelândia, depois de 14 dias passeando por aqui, todos os países entraram em lockdown, todos os nossos voos foram cancelados e nunca mais fomos embora daqui. Desde o início, nós ficamos muito maravilhados com o país, com o sorriso das pessoas na rua, com as belezas naturais. Felizmente, o meu marido, no início da viagem, começou a participar de um processo seletivo e foi aprovado. Como as fronteiras estão fechadas até hoje, nós decidimos ficar e organizar nossa mudança à distância. Apesar das circunstâncias e de termos ficado 8 meses sem as nossas coisas, roupas, brinquedos, livros, nós estamos felizes porque, de um jeito meio torto, nós atingimos o nosso objetivo
e agradecemos todos os dias por isso. Falando um pouquinho sobre os meus planos para o futuro. São vários planos. Um deles é expandir o meu serviço e conseguir ajudar o maior número de pais e bebês a dormirem melhor. Esse assunto da importância do sono deveria ser discutido em todos os programas pré-natal. Deveria ser discutido em todas as escolas, como higiene bucal ou alimentação saudável. Porque é um assunto tão importante e com um impacto tão grande, tanto no desenvolvimento humano quanto na qualidade de vida. Então eu quero contribuir e ajudar que esse assunto se espalhe para todos os cantos do mundo, que todos os pais que sofrem com isso encontrem a solução como eu encontrei, porque a maternidade e a paternidade traz muitos desafios sim, mas dormir mal não precisa ser um deles. Outro objetivo que eu tenho é ajudar, claro, os meus filhos a terem uma infância feliz como a que eu tive, a crescerem felizes e saudáveis e serem valores humanos na sociedade. Eu também busco equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que é um dos desafios da vida moderna, do home office, porque é muito fácil quando se trabalha com algo que você gosta e você é o único funcionário da sua empresa, trabalhar 7 dias por semana e pensar 24 horas por dia nisso. Então esses são os meus 3 objetivos para 2021 e os anos seguintes. Colecionar bons momentos e ajudar as pessoas. Muito obrigada pela atenção e um grande abraço e fiquem bem.